Não é apenas o crack, a maconha e a cocaína as drogas que destroem vidas. O alcoolismo também é considerado uma doença e parte de um problema social. No Fala Comunidade de hoje, nós vamos mostrar as estatísticas, o tratamento e casos de pessoas que perderam tudo por causa dessa doença. E a gente começa mostrando as pessoas que perderam família, emprego e passam um dia nas ruas ingerindo bebidas alcoólicas. Alguns querem deixar o vício, mas outros perderam completamente o bom senso e objetivo na vida. Em alguns casos, os dependentes já possuem outros problemas de saúde que se agravam por causa do consumo de álcool. Veja na reportagem de Salgado Neto e Rômulo Cantanhede. No Brasil, um estudo do Ministério da Saúde aponta que 6% da população enfrenta problemas com o alcoolismo. Este índice é 5 vezes mais comum nos homens. Aqui a gente bebe cerveja, vinho. E A principal? 51. Cachaça. Cachaça porque é mais forte? Não, porque quando a gente está fraco com dinheiro, né? Quando a gente não tem um capitalzinho, a gente... Não consigo parar de beber. Em vários bairros da capital é comum ver grupos de pessoas de várias idades e ambos os sexos consumindo bebidas alcoólicas. Neste ponto, no canteiro central da rua Claudomiro de Moraes, onde normalmente se juntam mais de 10 pessoas, hoje, devido à chuva, encontramos poucas pessoas bebendo. Mas a grande quantidade de recipientes jogados ao pé da árvore deixa claro que eles se reúnem aqui para beber. Este homem, que prefere não ser identificado, já foi internado 4 vezes para largar o vício do álcool, mas sempre volta a beber e a cada dia com mais intensidade. Eles aqui são meus amigos. Jogo o mesmo time que eu jogo, tal aí. É o mesmo meu ramo de cachaça, tal, é isso aí. Você não se sente triste com essa situação? Não. Eu fiquei mais alegre ainda. Se você não estiver bebendo, como é que fica? Aí que eu fico triste. Eu não tenho com quem conversar. Eu já fui internado 4 vezes já. Centro de recuperação. No mesmo local encontramos com Carlos. Ele também é alcoólatra. Hoje mora na rua e diz que não tem notícia da família. Eles que quer botar pra mim, botar pra aqui, sabe? Se fosse outro, vinha me buscar daqui, sabe? Você se considera um alcoólatra? Sou assim, consumidor, sim. Ainda no Buritizal encontramos outro grupo. Quando percebem nossa equipe, começam a dispersar. A maior parte deles nega a dependência por bebidas alcoólicas. Você se considera dependente do álcool? Não, Consegue ficar sem beber? consigo. Você consegue ficar sem beber? Eu consigo. Este homem sofre de 2 doenças, a epilepsia e o alcoolismo, problemas que preocupam a família dele. Ele é epilético, né? Aí eu ainda falei para ele desde a madrugada que ele está vomitando. Quando ele vomita, eu posso ter na certeza que vai dar uma crise nele. E aí, né, quando foi de manhã, ele se arrumou e disse: meu filho não vai para o campo, não sai de casa. Aí ele veio, olha agora. Mas ele bebe com frequência? É, todo dia. Todo santo dia. Eles passam praticamente despercebidos pela sociedade, o que os especialistas chamam de processo de invisibilidade. Para esta psicóloga, a falta de controle e a facilidade de consumo gera o alcoolismo, e isso deveria ser tratado como um caso de saúde pública. O álcool é uma substância que é acessível, é uma droga lícita, o consumo é socialmente aceito e isso acaba sendo muitas vezes utilizado de forma a não se ter controle, justamente por essa aceitação social. Qual foi o maior tempo que você já ficou sem beber? Eu já passei 12 anos sem beber. De acordo com especialistas, nem sempre quem bebe demais é um alcoólatra. O dependente é aquele que pretende beber uma determinada quantidade, mas não consegue parar. É aí que a compulsão pela bebida torna-se um dos sintomas mais evidentes da doença. Segundo este psiquiatra, o consumo excessivo e frequente de álcool causa diminuição da atenção,
do raciocínio, dos reflexos, capacidade de percepção e reação, além de deturpação de cores e objetos. O próprio organismo da pessoa que depende do álcool cria algumas sensações pela falta de bebida. Ele apresenta ansiedade, fissura e o desejo pela busca do álcool. E nessa busca do álcool, que torna-se praticamente diária, ele acaba vivendo em função do álcool, diminuindo o interesse dele pelo trabalho, pela família e por outras áreas de sua vida. Quando eu estou bebendo, eu como bem direito. Agora se eu parar, eu não como nada. Não vai a comida. Parece que você está um pouco inquieto. Não, porque isso dá nervoso mesmo. Os especialistas e grupos de apoio contra o alcoolismo afirmam que o primeiro passo para se livrar da doença deve partir do próprio dependente. Enquanto isso não acontece, eles seguem vivendo numa falsa alegria. Automaticamente, psicologicamente, aqui estamos nós aqui tomando um aperitivo, sabe? Eu e o cidadão e muitas pessoas que estão por aqui, sabe? E isso é relativo da life da vida. Você tá com cara de quem tá bebendo desde ontem? Não, de ontem, bebendo. Mas você ainda consegue beber até que horas? Tá, meu Deus, sabe? Pode parecer engraçado, mas na verdade é muito triste. A gente vai debater esse assunto aqui no estúdio do Amapá TV com um dos muitos amigos do Alcoólicos Anônimos. Você que está em casa já deve ter ouvido falar dessa entidade Alcoólicos Anônimos. É o delegado aqui, Raimundo Facundes, é delegado de polícia e também amigo de AA. Geralmente, delegado, boa tarde para o senhor. O amigo de AA é alguém que tem na família algum histórico de algum parente que se envolveu, teve alcoolismo, né, e está em tratamento. No seu caso é diferente, né? Boa tarde, Célio. O meu caso foi trabalhando na delegacia, né? A gente se deparava com situações de violência e via que por trás dessa situação de violência tinha o álcool. E, confessadamente, a gente não saiu da faculdade preparado para trabalhar com essa clientela, tá? E para mim foi muito difícil, no início, compreender isso. E eu confesso que eu só fui compreender esse problema quando eu conheci Alcoólicos Anônimos. Aí eles me explicaram o que é o álcool, e lá eu vi pessoas com problema com álcool estavam se recuperando e vivendo uma vida normal. É difícil hoje, na delegacia de polícia, não chegar um caso de violência, acidente automobilístico, violência contra a mulher, que o álcool não esteja por trás, né? Não seja o principal motivador. Olha, a gente vê isso muito fortemente no plantão. No plantão, que é o quente, né, que aconteceu na hora. Tem dias no plantão que 100% das ocorrências, né, tem álcool. Ou a vítima, ou o acusado, e às vezes é todo mundo, a vítima, acusado, testemunha, estão envolvidos no álcool e gerando a violência. O álcool é um fator de violência. A Delegacia das Mulheres tem estatística aí que diz que 80% dos casos da violência contra a mulher o álcool está no meio. Todo mundo que quiser ajudar pode ser um amigo de AA? Tá. O Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que tem como finalidade, né, unirem forças para se recuperar desse álcool, né? E eles, né, é uma entidade extremamente democrática e quem quiser participar, que tiver problema com álcool, esse é o membro, né? Se tiver problema com álcool, tiver o desejo de parar de beber, né, pode procurar o Alcoólicos Anônimos. Nós temos grupos de AA de norte a sul desse estado, né? E quem quiser ajudar, né, pode ir lá para conhecer a Irmandade e com certeza vai contribuir bastante no apoio ao tratamento dessas pessoas. E sem precisar de internação, mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar de tratamento. E o AA tem um tratamento que dispensa também a internação, é baseado na troca de experiências, no apoio psicológico. Mas entre esses casos que a gente mostrou agora nas ruas, tem muita gente vivendo em Macapá nas ruas, dependente de álcool. Aqui nós não temos as cracolândias, mas a nossa cracolândia aqui é do álcool, né? O senhor conheceu já membros do AA que tiveram recaídas e voltaram para a rua, assim como a gente mostrou agora? Olha, a pessoa, para parar de beber, né, para ir ser membro de Alcoólicos Anônimos, ele tem que primeiro reconhecer
né? Ele tem que reconhecer que o álcool dominou, né? O que é muito difícil a princípio, porque o alcoólatra é um ser humano extremamente egoísta, né? Você não vê o alcoólatra pobre, você não vê o alcoólatra fraco, eles sempre são fortes, dono da razão. Quem tem um membro na família que tem problema com álcool, sabe do que eu estou falando, né? A gente diria assim que seriam extremamente teimosos. Então ele tem que reconhecer, ao reconhecer isso, querer ser ajudado, primeiramente, querer ser ajudado. E aí ele pode ir aos Alcoólicos Anônimos e com certeza lá ele vai ter a ajuda necessária. Não paga nenhuma taxa, não precisa fazer ficha, não há nenhuma cobrança, basta ele ter o desejo de parar de beber. Com relação às recaídas, isso não existe uma garantia de que o sujeito que tem problema com álcool não volte a beber, tá? O AA oferece os princípios, que essas pessoas, se seguir corretamente, com certeza ela não recai, está comprovado isso. Pois é, o problema é a pessoa que vive permanentemente sob o efeito do álcool, ela ter o discernimento, ela ter a clareza de tomar uma decisão como essa, de procurar tratamento. Porque quem fica 24 horas entorpecido não consegue controlar as próprias faculdades mentais, né? E aí que a família tem que entrar para os amigos. O alcoolismo é uma doença. Na verdade, o alcoólatra ele é uma pessoa muito doente. Ele não é um doente comum, é uma pessoa muito doente. O alcoolismo é uma doença que não tem cura, né? Ela é incurável, né? O alcoolismo leva à morte prematura, à morte antes do tempo, diria. Pois é, por várias doenças, né? E é o que a gente vai mostrar.